Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então já estamos iniciando a gravação e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, revisando nossa aula anterior, falamos sobre macumba e cabula e também falamos sobre algumas palavras que a cabula e a macumba desenvolveram no seu decorrer do tempo, que foi agregado dentro da religião umbanda, como cambone, como é, pai de santos, sacerdotes, uembanda e vários outros nomes populares que nós vemos dentro da própria umbanda, que hoje que veio da herança da macumba e da cabula. E como alguns nomes também que nós falamos hoje, como engira, gira e todas essas formas de falar sobre o terreiro de Umbanda, é a questão que veio da herança aí da macumba e da cabula. Isso é muito importante, né? Vocês podem notar, vocês estudando essa questão da macumba e da cabula, vocês vão abrindo já a mente para ver como que a Umbanda vai se construindo ao decorrer do seu recorte histórico, né? Relembrando sobre as questões do candomblé, que o candomblé ele começa a se construir, né, ali na segunda metade do século XIX, né, segunda metade do século IX, ali após a abolição da escravatura, programação da República. Então a própria candomblé vai se construindo ali nesse século, segunda metade do século XIX, né? E ela fica bem forte ao decorrer do tempo. Lembrando que a cabula, a macumba, o candomblé em si, vamos falar da macumba e da cabula, né? Então ele traça muito as questões africanas, tá? A cabula principalmente traça muito a questão do candomblé e os nomes que nós vemos. Então essa construção, essa forma que nós vemos hoje dentro da religião umbanda, ela não foi inventada por Zélio, de certa forma. O Zélio adaptou muitas coisas para poder trabalhar em cima da religião umbanda, tá? Ele tirou um pouco o africanismo da própria religião umbanda, ele retirou um pouco e colocou mais uma questão da religião europeia, que é o espiritismo, né? Então trouxe junto o espiritismo, até porque a própria religião umbanda ela se forma aí, né, no século XX, para desenvolver, né, demonstrando a religião umbanda para a sociedade. Pode perguntar, professor, mas será que a Umbanda já existia antes de 1908? Não, a Umbanda não existia antes de 1908. O que existia era cultos como macumba, cabula e outros cultos aí das regiões que foram se adaptando conforme as necessidades sociais. E em 1908, Zélio Fernandino Moraes vem fazendo uma junção dessas religiões, trazendo esse povo miscigenado, como o índio, o europeu, né, e o negro, trazendo dentro da própria religiosidade. Tá? Ficou alguma dúvida? Vocês querem desenvolver alguma coisa que vocês leram no texto? Querem desenvolver alguma coisa do processo da religião umbanda, né, nesse sentido, para que vocês, sobre a leitura, ficaram com alguma dúvida nessa leitura? Ficaram com alguma coisa dentro da aula anterior que nós deixamos de falar, ou que vocês esqueceram de falar? Tem uma questão aí, antes de nós começarmos a assistir o vídeo? Não? Tranquilo? Perfeito, então. Então vamos começar assim, pessoal. Mas da onde que veio a religião umbanda? Qual que foi a construção? Tá? Então a Umbanda ela surge, vocês podem ver na toda a historiografia, ela surge em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, né, que tem um berço católico. Ele construiu um berço católico ali em Minas, Rio de Janeiro, né, Niterói, e a própria família dele era católica. Né? Então essa questão aí quando as pessoas falam assim, tem vertentes, cunhos de vertentes, tá? Que falam, né, que a Umbanda não se construiu em 1908. Tem outros já que confirmam que a Umbanda se construiu em 1908. Né? Aqueles que não constroem, que não têm o pensamento que a Umbanda veio a surgir como religião no meio social em 1908, traça bastante a questão da cabula e da macumba e do próprio candomblé. Daí desvincula Zélio Fernandino de Moraes como o progressor, o direcionador da própria religião. Zélio não inventou a religião, ele deu um norte para ela, deu uma direção.
assim como o espiritismo não foi inventado, porque o espiritismo ele não foi criado, ele foi demonstrado à sociedade, e Allan Kardec deu a estruturação como codificador, né? E várias outras religiões que teve que ter alguém como principal ponto de fundação, de direcionamento. O, em 1500, né, que nós falamos, a própria religião católica, quem construiu a própria religião católica, né, foi o cristianismo, que seria através de Jesus ali que veio construir a Igreja Católica. E várias outras religiões muçulmanas também, que são religiões bem antigas, teve seus precursores nesse sentido. Tá? Então, quando nós falamos em Umbanda, no modo geral, vocês podem notar que nós dividimos, após a programação da República, em Estado Velho e Estado Novo, ou seja, Velha República e Nova República, ou seja, Estado Novo, que é a partir de 1930, com Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vem em 1930, e antes de Getúlio Vargas se falava que era a Primeira República, e depois de Getúlio Vargas se desenvolve que é a Segunda República, e também o Estado Novo que se desenvolve nesse pensamento. Então, a Umbanda se constrói em 1908, vocês observam, a abolição da escravatura foi em 1888, e a Umbanda surge em 1908. Olha a diferença de tempo, olha a diferença de construção, olha a diferença de desenvolvimento. Então, pouco tempo após a abolição da escravatura, a Umbanda surge ali bem no processo do que nós chamamos, né, na própria historiografia, que uma política que existia dentro do próprio Brasil, que era o embranquecimento do povo brasileiro, que após essa abolição da escravatura, se surgiu no meio político, podemos dizer assim, uma crença que poderia ser embranquecer o povo brasileiro. Esse povo miscigenado era embranquecimento. Então, ela surge, de certa forma, numa política onde o negro ainda era discriminado, no sentido de não olhar o negro como um cidadão brasileiro, porque foi muito próximo ao processo. E nesse sentido, como a religião Umbanda, a religião do espiritismo era europeia, né? Era europeia e francesa, e não tinha como se construir uma religião no meio. Vocês podem notar que a cabula era feita no mato por causa que era proibido o culto dessa crença. Né? Então era escondido, assim como a capoeira também era proibida, assim como tudo que era do negro era proibido. E a cabula era do povo negro, o culto do povo negro, herança do povo africano, de certa forma, fazendo uma junção aí no povo brasileiro. Então, observe, isso que eu quero chegar num ponto para vocês. Então, a Umbanda surge em 1908, bem numa política de embranquecimento do povo brasileiro. Em 1908, ali já começa, no estado do Sul e várias outras religiões, a imigração do povo europeu, o italiano, o francês, o polonês. Em 1908, esse povo vem para o Brasil, através ali, até mesmo por causa fugindo, vindo estourando ali uma Primeira Guerra Mundial, quase por causa da política, né? E depois também surge da Segunda Guerra Mundial, começa a vir mais povo europeu para o próprio Brasil, e se constitui uma miscigenação muito grande. Tá? Então, olha o quanto que a Umbanda ela nasce num estado bem desenvolvido, no sentido de uma política, uma casta política, né, que visa embranquecimento do povo brasileiro, que visa trazer o polonês, trazer o italiano para trabalhar no Brasil, porque eles preferiam trazer mais o povo europeu do que pagar o negro que estava livre para trabalhar. Deixa eu só permitir aqui. Não, foi levantada a mão. Quem levantou a mão primeiro, se eu não me engano, foi o Anderson. Pode falar, Anderson. Então, professor, como você citou a capoeira aí, eu sou Uhum. professor de capoeira. A capoeira entrou também junto com a Umbanda, porque acontecia o que? Ele estava se armando contra os feitores
aí eles usaram da religião, que daí a turma falou que estava praticando a religião, e no meio dessa religião, no meio que estava tendo a gira, eles começavam a treinar a capoeira para se armar para depois ir contra os feitores. Uhum. Por isso Exatamente. que a capoeira vem junto com a Umbanda. Ela surge, né, ali com essa abolição da escravatura, a capoeira era proibida, de certa forma, né? Era Exatamente, foi proibido, proibido. era Até por proibido, Getúlio Vargas. na era de Vargas e também antes, né, que a, Isso. antes também, porque eu também, né, treino capoeira, estudei um pouco, vamos dizer assim que foi a fundo, mas a gente observa o quanto que a própria capoeira, nos seus elementos de configuração e roupagem, que é chamada de abadá, né, tem uma identificação muito Exatamente. forte com a própria Umbanda. Né? Você pode ver que a corda da capoeira, em alguns terreiros também utiliza a corda de identificação dos seus orixás. Lá no nosso terreiro, as pessoas usam algumas cordas por cima da própria roupa, identificando seu orixá. Não é corda, às vezes usam um próprio pano com a cor do orixá e assim por diante. Então, esses elementos também. Exatamente. Opa, não entendi. Exatamente, isso mesmo. Né, exato. Então, esses elementos também são agregados, de certa forma, essa estrutura ritualística e muitas coisas dentro da própria capoeira, se você vê dentro da religião umbanda. Elementos e hierarquias também se desenvolvem dentro dessa própria capoeira. Um exemplo disso, se você observar o seu Zé Pilintra, né? O seu Zé Pilintra está dentro de uma linha malandra. E antigamente, se eu estiver errado, me confirma aí, antigamente existia dois processos dentro da capoeira, a capoeira Angola e a capoeira regional, tá? E a capoeira Angola, como a capoeira é proibido, e para identificar quem era o angolano, se vestia terno e roupa branca. Então tudo aquele que usava terno Exatamente. e roupa branca era um angoleiro. Você nota que observa que São Zé Pilintra vem da mesma forma, identificando o povo capoeirista Angola. Então, analise o quanto Tanto que o meu, Opa! tanto que o meu guia na parte da malandragem, ele deu o nome como Zé Capoeira. Ah, sim. Então tem um Por, elemento muito por forte, isso né? mesmo. Nesse sentido. Sim, que eu sou professor de Angola. Ah, de Angola. De Qual? Angola, já vim nesse ritmo mesmo de Angola, que tanto que o angoleiro, nos seus treinamentos, ele usa até o punhal, que é o punhal e a navalha. A navalha no pé, né? Exatamente. É qual grupo que você é, Anderson? Sou da Liberdade, aqui de Liberdade. Sorocaba. Não conheço esse grupo. Eu sou aqui no grupo Abaetê Capoeira. Já conheço, eu conheço esse Conhece? grupo. Abaetê? Conheço, conheço. Uhum. Ah, perfeito. Dimas. Professor, eu estava dando uma lida no texto e estava fazendo umas pesquisas. Uhum. E lembrar também, falando de capoeira, o filme Besouro, ele conta um pouco dessa briga aí entre os capoeiristas contra os seus feitores também, né? Sim, o filme Besouro explica bastante e traz bastante o candomblé em cima dessa própria capoeira, que é vista, né, bem no capoeira antiga, capoeira mais raiz, que hoje a capoeira está se modernizando, né, com a criação da capoeira regional, você desenvolve aí uma modernização da própria capoeira. Mas a capoeira raiz mesmo é a própria capoeira igual. E Perfeito. você vê esse, né, livro no filme do Besouro, o quanto a capoeira tem uma influência muito forte em cima do próprio candomblé, porque os próprios capoeiristas, nós estamos buscando a história da Umbanda, estamos buscando a história do negro para tentar chegar ao processo da Umbanda, né, do processo de miscigenação. Os capoeiristas, antes de começarem a roda, eles iam na fundação do Papier Wilson para também adentrar numa roda de capoeira. Então a capoeira tem muito influenciada ao próprio candomblé e ao próprio da cultura, né, africana. Acho que está aberto o seu microfone. Quer desenvolver mais alguma coisa? Só que referente à cabula, Uhum. se for no tempo de hoje, 2026, e antigamente já não podia, né, ter esse culto.
hoje já está ainda tendo o culto da Cabala? A Isso. Cabala é uma derivação da própria Cabula, né? Uma deturpação da própria Cabula. Eu não vejo. Você vai ver Manda ele desligar o retorno aí, o microfone. Opa! Ele desligar o microfone, tá dando muito eco. Retorno? Então você vê essa Cabula, você não tem ela mais pura, porque de certa forma ela morreu com o desenvolvimento da própria Umbanda, o desenvolvimento do Candomblé. E essa Cabula foi migrando, né, com a Macumba, e a Macumba foi desenvolvendo para a própria religião Umbanda. Então você vê a Cabula e a Macumba na própria religião, essa modernização da própria Cabula e da própria Macumba. Assim como você vê as Umbandas e Nações, você vai ver também as Umbandas e Nações que são derivadas da própria Cabula, né? Então você vai ver sim a Cabula, mas não mais no meio do mato da forma que estava lá. Você vai ver essas Umbandas e Nações que desenvolvem essa Cabula, trazendo mais raiz do povo africano do que a própria criação da Umbanda de 1908. Entende? Então você vê ela, mas dentro das Umbandas de Nação. Alguém? Robson, levanta a mão? Perfeito. Professor, no caso da Cabula agora, não é essas casas agora que... Tá escutando? Tô escutando, aham. No caso da Cabula agora, não são essas casas que estão falando que estão tocando Umbanda de Omolocô, igual tá no texto, dizendo que tá usando a Cabula, mas é que nem tá quase no final do texto, está usando a Umbanda de Omolocô. Só alguns ingredientes da Cabula, mas usando a Umbanda de Omolocô. É por isso que essa é Umbanda de Nação. Seja qual Umbanda de Nação que você vê dentro da própria religião Umbanda, a Cabula, o Omolocô, é mais próximo da própria Cabula. É uma nação africana, nesse sentido. Mas qualquer Umbanda de Nação, se você vai ver Umbanda de Nação Queto, Umbanda de Nação Jeje, Umbanda... Na verdade, Umbanda em si não existe nação. Existe a própria religião. Quando nós trazemos a Umbanda de Nação, aí nós trazemos mais o Candomblé, mais a Cabula do que a própria criação dessa Umbanda de Zé. Tá? Então, professor, mas qual Umbanda que eu estou seguindo? Aí vai de tradição de cada um. Tá? Vai de tradição de cada um. Nós, no nosso terreiro, nós temos a Umbanda mais espírita do que a própria religião antes de 1908. Né? Porque vocês vão ver, não sei se vocês já assistiram esse filme aqui, esse vídeo, que vocês vão ver na própria Zé Fernandinho de Moraes, na casa, é bem espírita a própria religião dele. Né? O Anderson, mais alguma coisa, Robson? Beleza. É porque, assim, né, professor, eu entendo, assim, que a Umbanda em si mesmo, a Umbanda da gente aí depois de Zélio, que é a Umbanda Raiz, que agora que tá vindo para cá, é a mistura do espiritismo, do catolicismo e do indígena. Essa é a linhagem que eu sigo da Umbanda, que eu acho que é a Umbanda que realmente trabalha. Exatamente. Passou disso aí, começa muita mistura. Começa a confusão, não saber o que está desenvolvendo. Mas é isso mesmo. A Umbanda, ela não tem nação, ela tem que fazer essa junção, mas saber limitar o processo que está fazendo dentro da casa. Né? Eu não posso ter sacrifício de animais, não posso matar animais dentro do meu terreiro de Umbanda, porque eu não trabalho com Quimbanda, eu trabalho com a esquerda, e a esquerda não tem sacrifício de animais. Se você trazer antes de 1908 uma Quimbanda, aí é diferente. Né? Mas com a criação da religião de 1908, o sacrifício de animais da religião fica fora de uma racionalidade. Porque se a Umbanda tem o espiritismo dentro dela, né, preservando a vida de todo ser vivo, que o espiritismo preserva a vida de todo ser vivo, e não acredita no sentido de eu preciso matar um animal para agradar deuses, agradar Exu, agradar entidades. É isso que eu bato direto aqui, professor. É isso que eu bato direto aqui nas religiões que eu tenho aqui onde eu moro no interior, que tem muita Umbanda aqui. Acho que tem umas 4, 5 casas de Umbanda aqui. E aqui, todas as casas de Umbanda aqui faz matança animal. E eu sempre bate comigo. Falei, não, mas a Umbanda não tem.
Não existe sacrifício animal com a Umbanda. A Umbanda trabalha com ervas, trabalha com folhas, trabalha com sementes, com pedras. Não tem matança animal. É o que eu discuto direto e eles ficam bravos, porque eles querem falar que é. Não, na realidade que eles fazem isso daí e acreditam nesse processo porque é mais lucro para eles. Se uma pessoa for lá dentro do terreiro deles e falar, ó, eu preciso pedir ajuda para um Exu, o que ele vai fazer? Não, então eu vou cobrar tanto para mim fazer alimentar o teu Exu. O que seria essa alimentação do Exu? Fazer o sacrifício de animais, dar o sangue e dar a carne para assentamento do Exu. Eles vão cobrar um valor exorbitante para fazer isso. E dentro da própria religião Umbanda, quando você vai cobrar algo, que tem pessoa que cobra, que trabalha em particular, não sou contra disso, né, mas existe um limite no processo para não virar um comércio dentro do processo. Existe, né, eu não acho erro nenhum, mas tem que ter a limitação. E quando você vai trabalhar na Umbanda e cobra alguma coisa, você vai trabalhar com ervas, vai trabalhar com qualquer coisa, né? E então essa questão de a pessoa acreditar e colocar os sacrifícios animais dentro da religião Umbanda é para a questão financeira e trazendo uma religião antes de 1908 que está dentro lá de uma quimbanda, né? Então essas questões é bem importante nós desenvolver. Acho que você ficou de falar alguma coisa, né, Robson? Ou você falou depois, não sei se eu entendi, não sei se eu entendi direito. Não? Tranquilo? Beleza, então. Ô, professor. Opa, Ô, professor, uma pergunta aí. pode falar, Wilson. Professor, essa Umbanda que usa o sacrifício animal aí, Uhum. essa aí não é a Umbanda de nação que estão falando? Também. Porque a Umbanda que mexe que trabalha com ervas, é a Umbanda raiz. Porque é por isso, então, que tá havendo essa mistura muito grande. Ninguém sabe mais quem é quem. Quem é quem? No Candomblé, Entendeu? né, seu Wilson? No Candomblé. Porque eu nunca vi falar na Umbanda de Angola, Umbanda Molocô, eu nunca vi falar, estou vendo falar agora. Sim. Tá entendendo? Uhum. Então, se a gente for comentar questionar, no caso, a pessoa vai falar, não, mas a minha Umbanda é de nação, aí é onde a gente fica perdido, né? Entendeu? Entendi sim, seu Wilson. Entendi sim. É por isso que nós estamos estudando e vocês estão traçando uma vertente de Umbanda, que esse curso é uma Umbanda de raiz. E para nós entendermos o processo, nós temos que entender, né, da onde que vem, da onde surge, quais são os elementos que está se construindo, porque nós temos, nesse sentido, nós temos a Umbanda raiz, temos a Umbanda tradicional e tem a Umbanda contemporânea. Então, quando nós falamos essa Umbanda raiz, é aquela Umbanda de 1908. E quando nós falamos da Umbanda tradicional, ela é uma vinculação da Umbanda raiz com a Umbanda do passado, que nós vemos aí dos nossos pais do passado de santo. Né? O sacerdócio mais antigo lá, vamos dizer, da década de 70, 80. Né? Porque aquela Umbanda de raiz, vinda do deserto de Moraes, que trabalhava só com caboclo e preto velho, né? Não existe mais. Pode existir dentro do terreiro, existe, só que com a vinculação do espírito Exu dentro da própria religião Umbanda, ela se torna uma Umbanda tradicional, que é Umbanda do passado, vinculando as outras linhas da própria religião da sociedade brasileira. Entende? Pode falar, Robson. Não, esse comentário que o Wilson falou aí também é que fica, é o que o senhor já falou, é que vários pais de santo ficam se coroando no candomblé, se coroando no candomblé, tradição do candomblé, que agora também está mais misturado do que quando era no início aquele candomblé de raiz, que agora ficam inventando também várias derivações do candomblé. Aí eles se formam no candomblé como pai de santo, que faz a obrigação de santo, aí põe na cabeça que vai tocar Umbanda. É que nem o senhor já falou, até no curso de fundamento, né, de Umbanda. Aí coloca na cabeça, agora eu sou pai de santo de Umbanda. Mas aí ele toca 2, 3 coisas de Umbanda e o resto é só candomblé. Candomblé. Porque o candomblé em si, se você colocar o candomblé em si, é uma religião muito cara. Você chama a mão do pai de santo, a mão da mãe de santo. Qualquer coisa dentro do candomblé é assim que funciona. Né? O candomblé é mais de raiz. Então,
qualquer coisa que o pai de santo for fazer tem que ser cobrado para pagar a mão desse pai e mãe de santo. E dentro da Umbanda, ela renega isso. Entende? Não é a mão que vai ser cobrada. Vai ser cobrado um material, vai ser cobrado alguma coisa para ser feito ali com ervas, com alguma coisa nesse sentido. Se trabalha com Umbanda ali em trabalho particulares. Entende? E essas questões aí é bom a gente entender porque quando você monta um terreiro, vocês podem trabalhar particular, tá? Como qualquer outro pai de santo, mas tem que ter os dias de consulta gratuita. Tá? Vou dar um exemplo lá na nossa casa, né, na tenda de Umbanda de Boca Jurema. Todos os sábados as consultas são gratuitas. Só que um dia da semana a minha mãe atende particular, que é quem não quer se expor, quem quer vir ali só para conversar, aí ela atende particular, cobra um valor, não sei se está 50, 100, agora não me lembro quanto que está, um valor para ter, e desenvolve ali para quem não quer se expor no sábado, esperar, porque sábado tem bastante pessoas lá para ser atendido, entende? E essas umbandas desenvolvendo, que você fala que é umbanda de nação, é nesse sentido que traz o candomblé, como o Robson estava falando, você forma no candomblé, faz deitados de santo, faz isso, faz aquilo, e vem ali para a umbanda tocar e mistura tudo que é coisa arada, tá? Mas, para nós dar andamento no processo, tá? Nós vamos entender, nesse sentido, que esse meio político, tá? Para nós desenvolver ali o nosso vídeo, a criação da Umbanda, o surgimento, porque não foi, é o surgimento da própria religião. Umbanda, em 1908, então ele passa, ele se constrói numa sociedade brasileira bem turbulenta, tá? Que as novas religiões, que o povo brasileiro estava se desprendendo a abolição da escravatura ainda, porque aquele que era liberto, foi liberto em 1908, ao mesmo tempo que foi liberto, não tinha para onde ir. Ele continuava trabalhando ali com seus senhores, com um salário baixo e até mesmo por comida, porque não tinha para onde ir. Então, a abolição da escravatura já foi um processo que ao mesmo tempo libertou os negros, no sentido no papel, né, porque demorou-se algum tempo para existir mesmo essa libertação, e ao mesmo tempo esse negro foi para as religiões necessárias ali que era preciso ir, né? Então a Umbanda se constrói num momento bem turbulento do povo brasileiro, né, do embranquecimento do povo, embranquecimento da sociedade brasileira, uma política do embranquecimento, a programação da República, a Primeira República, né? Ali se desenvolve também, nessa quase mesma época, se desenvolve o fundamentalismo dentro das próprio Brasil, quase em 1920, 1930, se desenvolve o fundamentalismo, que era uma fundamentação da religião, né? No sentido de um processo mascarado do fanatismo, que o fundamentalismo se desenvolve um processo fanático, no sentido, porque nós temos muitos fundamentalistas, tanto na política quanto na religião. Quando nós falamos fundamentos é uma coisa, quando nós falamos fundamentalismo é outra. O fundamentalismo busca aquilo lá, né, dentro de uma política, dentro de uma própria religião, que não tem outra visão a não ser aquilo ali. Isso, dentro da religião, se torna fanático. E dentro de um processo político, se torna ali, vamos dizer assim, o que eu posso dizer, um partidário, né, que briga e mata por causa do partido. Então é esse sentido que eu quero que vocês entendam como que a Umbanda surge nesse momento muito turbulento da própria religião umbanda. E o que acontecia nesse sentido, nessa época? O espiritismo já estava no Brasil, tá? Já vinha desenvolvendo assim no Brasil, porque a Federação Espírita Brasileira, a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, já existia naquela época. Então, aquela moda que se chamava vinda da Europa, do próprio espiritismo, né? E dentro desse próprio espiritismo não existia a oportunidade das entidades trabalharem e descerem no terreiro, porque o espiritismo era aceito, porque era do povo branco. E os espíritos que poderiam descer eram proibidos porque não podiam descer nas próprias religiões em meio a toda essa sociedade, tinha que ser escondido.
como eu falei, da macumba, cabula, outras religiões, como o xamanismo, como a Jurema, que também se tocava, existe a Jurema de chão e a Jurema de mesa. A Jurema de chão, vamos dar um exemplo, eles se colocavam no mato, como é proibido se cultuar a Jurema, então eles ficavam abaixados, escondidos, cultuando a sua Jurema ali, dentro do sentido para que a polícia não pegasse, as outras pessoas não viessem. Então era escondido no meio do mato. Então todas essas questões aí era muito vinculado ali à proibição. Então como o espiritismo ele se constrói em 1857 na França através de Allan Kardec, né? O francês Allan Kardec, que era um professor, um pedagogo e o iniciado na ciência, no sentido científico, né? O preto velho não poderia descer em meio ao povo. O índio não poderia descer ao meio ao povo, demonstrar, ó, estou aqui incorporado ao médio. Como o espiritismo via que o caboclo, via que o preto velho, no sentido cultural de intelectualidade, evolução intelectual, era muito baixo, na visão deles, eles não poderiam descer, incorporar nos médios, passar essa comunicação. Então não foi, de certa forma, a construção da Umbanda, ela surge pela necessidade espiritual de que a espiritualidade dá oportunidade para os outros espíritos virem, né? A Umbanda dá essa oportunidade para todas as etnias trabalharem dentro do terreno, a necessidade disso e também a necessidade de surgir uma religião que representasse o povo brasileiro. Ah, professor, mas não tinha o candomblé, não tinha a cabula, não tinha a macumba, não tinha a jurema? Sim. Só que observe, quando nós falamos da Jurema, você está observando mais ali uma adentração dentro de um próprio costume de Estado. Porque para cá, na região sul, nós não temos a Jurema, né? O catimbó, para cá, para a região sul, nós não temos catimbó. Então você observa que a Umbanda ela não tem estado, ela não tem cidade. A Umbanda ela tem o Brasil. E essas outras religiões que nós observamos, ela vai se fundamentando e vai se desenvolvendo em regiões aos outros cultos e religiões, como a macumba no Rio de Janeiro e a cabula no Espírito Santo. Eram religiões parecidas, só com nomes diferentes, regionais. Entende? E quando a Umbanda surge, ela traz esse sentido religioso, essa oportunidade de demonstrar a religião brasileira miscigenada, né? E o preto velho, o caboclo, aí em si poderiam descer demonstrar o que eles queriam falar, porque no espiritismo, se o preto velho descesse, ele era mandado embora porque ele era um ex-escravo e não tinha capacidade de passar uma mensagem, segundo eles, né? Não tinha capacidade de passar uma mensagem de evolução para as pessoas. Só poderia descer dentro do espiritismo como médicos, doutores, filósofos, pessoas com um potentado muito alto e com um grau cultural muito alto. Então essas pessoas poderiam, esses espíritos que se identificavam nesse sentido poderiam descer. Observe a importância que a espiritualidade reúne, a importância da reencarnação de Zélio Fernandino Moraes. Vê se não foi tudo planejado dentro da espiritualidade. Você lembra que eu falei para vocês sempre que sempre vem de cima e nunca aqui da Terra? Observe que Zélio Fernandino de Moraes reencarna, né, com essa missão e ao mesmo tempo a espiritualidade se organiza para que Zélio tivesse uma estrutura para se fundamentar. A Umbanda poderia surgir, vamos dizer assim, em qualquer lugar. Na casa de Zélio, podia surgir dentro do candomblé, poderia surgir dentro da igreja católica, sabe Deus? Poderia surgir tudo. Mas aonde que ela surge? No espiritismo. Ah, professor, mas por que ela surge dentro do espiritismo? Porque a Umbanda o espiritismo e a religião Umbanda são as religiões mais próximas. Elas não são irmãs, religiões parecidas, porque nem pode ser, tanto de culto e também de crença, porque se for parecida a mesma religião, existe um pensamento doutrinário diferente, no sentido, algumas coisas que o espiritismo prega, e a Umbanda, não, a Umbanda que o espiritismo fala, não precisa, e a Umbanda faz. Exemplo, dentro do espiritismo, muitas doutrinas espíritas falam que não precisa acender uma vela para você cultuar uma entidade.
Não precisa você fazer oferenda e nem levar amuletos para você ter proteção espiritual. Dentro do espiritismo, essa crença não é válida. Não precisa ter nada para você falar com a espiritualidade. Já dentro da Umbanda, acreditamos na capacidade da ligação entre o material e o espiritual. Que é o portal que se desenvolve em cima da mentalização do que você crê e você vê. Nós vamos estudar mais para frente isso, a questão sobre quando nós estivermos lá na parte da evolução mediúnica, né, da escala mediúnica, que a escala mediúnica é muito importante para esse desenvolvimento. Então, o espiritismo, ele traz esse tipo de doutrina, mas a Umbanda, como que a Umbanda ia surgir dentro do Candomblé? Não tinha como. Dentro do Candomblé era só orixá, né? E orixá dentro do Candomblé não fala. Então, se surgisse dentro do Candomblé, as pessoas iam falar que aquilo ali é um espírito inferior, ou Zélio Fernandino de Moraes estava mentindo, porque ali dentro não poderia estar acontecendo isso. Entende? Se surgisse dentro da Igreja Católica, ali seria espíritos de demônios, porque o catolicismo prega isso, que tudo que não for santo e o espírito que incorpora e passa mensagem que não seja de santos é próprio demônio, não poderia surgir ali. Então, onde que era mais próxima? No próprio espiritismo. Tá, nós já vamos desenvolver mais para frente. Aproveitando para mim dar uma respirada, o Anderson levantou a mão, né, Anderson? Levantou. Por isso que hoje em dia, professor, os candomblé de hoje em dia começa a usar os nossos guias, os nossos falangeiros, para muitas vezes descer um guia dentro do terreiro e falar, porque os orixás não falam. Se você quiser falar com o orixá, tem que jogar um búzios para ver o que é. Então acontece o quê? Aí começa a ficar uma religião que a turma começa mais a procurar a Umbanda do que o candomblé. Porque vai no candomblé, os orixás vêm, desce, faz sua roupagem e a turma fica só olhando lá. Então acontece o quê? Muita gente que está sentado olhando vai querer se consultar, mas não consegue. Aí é onde entra que a turma começa a misturar um bandomblé para a turma que está lá conseguir consultar com os guias. Mas aí a turma começa a confundir as religiões. Exatamente. É essa a questão. Essa questão foi bem desenvolvida, bem colocada, né, Anderson? Essa questão. E como o candomblé também está sofrendo nesse sentido da própria mistura, do chegar a Umbanda dentro do candomblé. Essa misturança. Né? Como a Umbanda também sofre essa chegada do candomblé muito forte e desenvolve bastante. Então, como o surgimento de 1908, tá? Ele veio no próprio espiritismo porque é a religião que poderia ser colocada, né? A história do próprio Zélio estar ali, mas eu vou colocar mais em ênfase tudo o que estava acontecendo nesse sentido. Mas antes de nós continuarmos esse diálogo, vamos assistir o vídeo, tá? Para vocês verem como que era o desenvolvimento, como que ele desenvolveu, e pode ver que é bem traçado o próprio espiritismo, a casa de Zélio Fernandino de Moraes. Quem assistiu já esse vídeo, assista de novo, e quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir, tá? Deixa eu iniciar aqui. Se caso estiver atrapalhando o som, alguma coisa aí me fale, tá? Que eu vou desligar o microfone aqui para não atrapalhar ali o áudio de vocês. Se não estiver passando o áudio, me fala. Vamos lá? Eu não sei onde é. 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 Olha o Buja de Ronda, Miguel tá chamando, eu não sei onde é. Eu não sei onde é. Eu não sei onde é.
São Jorge defuma seus filhos de fé. Um é de Banguá, olha São Jorge com a matula, de Umbanda, olha o Cuxa, de Ronda, olha o Bambuê. Olha São Jorge com a matula, de Umbanda, olha o Cuxa, de Ronda, olha o Bambuê. Um é de Bambuê, um é de Bambuá. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta nossos espíritos a majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios da cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio bendito a prece dos últimos de teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alasga o caminho, de espírito escurecendo o nosso horizonte, com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, que assim seja. Em nome do Pai Maior, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, em nome de Mãe Santíssima, em nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, em nome de Pai Antônio, Vovó Tiana e toda a espiritualidade superior que nos acompanha, nós damos por aberta a sessão de hoje.
Pessoal, então, tem mais, um vídeo um pouco mais extenso, mas eu vou postar, pode procurar no YouTube, vou passar o link para vocês poderem assistir até o final. Mas uma coisa importante desse vídeo, né, que ele desenvolve ali a tese da incorporação, e pode notar que as próprias incorporações acontecem em cima de uma mesa, acontece sentado numa mesa, assim como o espiritismo também trabalha desta forma, né? A diferença do espiritismo é que eles não têm roupagem, não têm uniforme e não fazem arriscar ponto, como nós vimos ali na casa de Zélio, uma herança da própria macumba, né? Arriscar o ponto. Tá? Então esse vem uma herança muito forte da macumba. Não é da Umbanda, é da própria macumba. Tá? E essa construção, esse processo, essa necessidade que vocês viram ali, como que a Umbanda realmente raiz trabalhando com o Caboclo e Preto Velho. Na casa de Zélio Fernandino Moraes, não se trabalhava com Exu, era Caboclo e Preto Velho. E hoje está se esquecendo das entidades que vieram naquele tempo falar de uma nova religião. Exemplo, Pai Antônio. Pai Antônio foi o primeiro Preto Velho a descer dentro do terreiro de Umbanda. Né? Hoje, tem terreiros que não se cultua, mas tem terreiros que se coloca a guia de Pai Antônio. Que todo mundo tem que ter a guia do Pai Antônio, que é a própria guia, que é o primeiro elemento ritualístico de guia que a Umbanda trouxe para os trabalhos. O Preto Velho, Pai Antônio desceu do Zélio Fernandino Moraes, incorporou, né, na casa do Zélio Fernandino Moraes, solicitando os primeiros materiais ritualísticos dentro da Umbanda, que era o próprio cachimbo. Então, ali se vê que se o Preto Velho não tivesse descido, incorporado em Zélio Fernandino Moraes, a própria religião Umbanda em si estaria mais vinculada ao cristianismo, ao catolicismo e ao espiritismo do que o próprio candomblé. Até mesmo nem teria o próprio candomblé dentro da própria religião Umbanda. Tem os orixás e tem a religião, esse pensamento por causa de Pai Antônio, que desceu, um ex-escravo que cultuava os próprios orixás. Então essa observação deve ser analisada. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que vem demonstrar uma nova religião para o povo brasileiro, né? Vocês podem observar que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele dá o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porém, ele, no seu perispírito, a demonstração perispiritual se desenvolve como um padre. Olha a diferença no processo, olha a observação. Ele podia se identificar como um padre ali, só que a Umbanda em si se necessitava ser identificado com a cultura brasileira. Né? E observe qual a missão tão grande que Zélio Fernandino Moraes tinha para demonstrar uma nova religião naquele momento que estava surgindo e, ao mesmo tempo, quebrar. Olha, ele chega dentro do espiritismo quebrando as regras. Porque dentro do espiritismo não se poderia ter nenhuma flor em cima da mesa. Tem que ser a mesa nada. Tem que estar ali tudo certinho. E ao mesmo tempo o Caboclo das Sete Encruzilhadas solicita uma flor, né? O Zélio Fernandino Moraes solicita uma flor para deixar em cima da mesa. Então observe o quanto que a necessidade espiritual está se quebrando os vínculos muitas vezes. E hoje em dia, né, a própria espiritismo tem algumas vertentes que acredita em acender vela, acredita em Nossa Senhora Aparecida, né, como acredita em imagens, porque o próprio espiritismo não acredita que é necessário ter uma imagem. E algumas vertentes do espiritismo acreditam que as imagens é muito importante. Então, querendo ou não, a própria Umbanda teve uma influência muito forte no próprio espiritismo. Não desvincula a codificação, mas tem uma influência muito grande ao próprio espiritismo. Entende? E essa construção que é necessário ter, né, onde Zélio Fernandino Moraes se desenvolve e se constrói ali várias outras casas de Umbanda. Né? E vocês vão no site, não sei se alguém já visitou o site, chamado acho que é www.nossasenhorapiedade.com.br. Dentro desse site você vai ter todos os áudios de Zélio Fernandino Moraes explicando, antes dele morrer, né, quando já está com uma idade bem avançada, o próprio palavras deles falando que o quanto que a Umbanda ia se modificar e era necessário essa visão de observação para que ela não se misturasse com as outras religiões, deixasse adentrar muitas outras crenças para dentro dela.
e o próprio Zé Fernandino Moraes desenvolve que a Umbanda não tem saídas de santo, não tem sacrifício de animais, né? Ela visa muita natureza e muita evolução do próprio ser humano. Tá? Pessoal, ficou alguma dúvida até aí? Alguma coisa aí? Não? Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e nós vamos voltar novamente com as nossas conclusões, as nossas dúvidas, onde vocês podem trabalhar em cima aí de algumas observações que vocês podem fazer, beleza? Então vamos 15 minutos de intervalo e já retornamos aí nosso próximo tema, beleza?